Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia e tenho mais de 26 anos de experiência no tratamento das disfunções sexuais masculinas. Fique comigo até o final e aproveite para se inscrever no canal, deixando o seu like e ativando o sininho. Vamos ao vídeo. Existem três possibilidades. A primeira é um pênis diminuído e afinado. Isso não foi detectado, vai para a cirurgia, o cirurgião não faz reconstrução dos tecidos, então ele tem um espaço menor dentro do pênis para colocar um cilindro mais fino, ao invés de um cilindro mais calibroso. Então, nós temos um cilindro que vai ser compatível com o espaço que é possível ser introduzido. No segundo cenário, se você não tem um pênis que afinou, ele tem um calibre já como sempre foi, ou seja, ele tem um espaço interno para caber o cilindro de melhor capacidade. Então, se foi colocado um cilindro compatível com esse tamanho e calibre de pênis que você tem, nessas condições você não vai ter perda de tamanho e calibre. A terceira condição, se você tem um pênis que diminuiu e afinou por fibroses, ou se você tem um pênis que sempre foi mais fino, por exemplo, nesse caso, ao invés de colocar um cilindro fino, porque é o único que é compatível com aquele volume peniano, é possível fazer o tratamento dos tecidos daquela capa que eu mostrei para otimizar a expansão da capa e, consequentemente, eu passar a ter mais espaço interno para colocar o cilindro mais calibroso. Nessa terceira opção, você pode ter um ganho de calibre em relação ao que sempre foi, porque eu estou colocando um cilindro compatível com um novo calibre de pênis. Nessa condição, você pode ter uma melhoria do calibre, desde que seja feita a reconstrução dos tecidos penianos. Agora, um detalhe importante. Se você tem um calibre de pênis maior, mais calibroso, que o calibre mais calibroso do implante, que é 14, é possível ser inserido nesse pênis mais calibroso. E se sobra espaço ainda, se você quiser um aumento desse calibre, você precisa ter enchimento complementar da esponja. Imagine que você tem o mais calibroso, tem mais espaço ainda e você tem esponja que funciona. Imagine que você coloque o cilindro mais calibroso, o pênis é muito largo e tem mais espaço ainda para expandir. O cilindro maleável não expande, diferente do inflável. Então, nesse caso, para ter mais calibre, o paciente precisa ter enchimento complementar da esponja. Mas vamos dar um exemplo que o paciente privilegia calibre e esse pênis sempre foi muito calibroso, de maneira que, ao ser avaliado no consultório, eu meço a extensão do tamanho do corpo cavernoso na ultrassonografia, quando eu faço o exame pré-operatório. Então eu vejo se eu colocar 2 cilindros de 14, se eu tenho espaço compatível ou se vai sobrar muito espaço ainda, além dos cilindros maleáveis que não expandem. Em casos de pênis muito calibrosos que eu medi no ultrassom e tem muito espaço ainda interno, nessa situação, se o paciente privilegia calibre, aí a opção do cilindro inflável hidráulico pode ser a melhor opção, porque esse cilindro, ele expande em calibre. Você vai bombando, ele expande. Então, você tem a possibilidade, se você tem um pênis muito calibroso, além do que eu medi na ultrassonografia, pode ser indicado o cilindro inflável, porque ele expande, sendo que o maleável não expande. Somente nessa condição para ter melhor calibre. Agora, o que é fato? O cilindro inflável, ele está associado a maior índice de falha mecânica. Ou seja, é um líquido, é um soro. Se esse sistema ou rompeu a tubulação, ou travou a bomba, o líquido vazar, ou mesmo que não vaze, a bomba seja travada e não é possível destravar, você vai ter uma falha do sistema e você vai precisar de trocas do sistema. Eu vou dar um exemplo de índice de falha mecânica do sistema. Em 5 anos, por volta de 10%. Em 10 anos, por volta de 20%. Ou seja, de cada 100 implantes infláveis, nos primeiros 5 anos, 10 já falharam e nos 10 anos, 20 já falharam. Então, se você é um paciente mais jovem,
uma expectativa de vida longa. A escolha do cilindro inflável, existem situações que ao longo da vida você vai trocar 4, 5 vezes. 4, 5 vezes mais cirurgias em relação ao maleável, desde que seja um maleável com liga metálica mais moderna e mais evoluída. Então isso você tem que considerar na hora da escolha. Tudo bem, você tem um pênis muito calibroso, quer privilegiar o calibre e, portanto, escolher o inflável, saiba desse índice de falha mecânica e novas cirurgias para troca. Então você ganha de um lado, mas tem um prejuízo do outro. Eu gosto muito de conversar isso com o paciente, porque a minha intenção sempre foi e sempre será, de preferência, fazer uma única cirurgia e não precisar mexer mais. Essa é a minha intenção. Se o objetivo fosse somente ganho financeiro, que não é o meu objetivo, eu somente escolheria o inflável. Por quê? Ao longo da vida, eu vou ficar fazendo cirurgias de troca e ao invés de ganhar uma única vez, eu vou ganhar a cada troca. Então, com isso, por questões financeiras, se for pensar só em dinheiro, só se escolhe o cilindro inflável. Mas eu gosto de conversar isso com o paciente, que o meu objetivo é minimizar ao máximo o número de cirurgias até o final da vida. Como é feita a expansão de calibre durante a cirurgia? A expansão de calibre do volume peniano são através de incisões na túnica albugínea, aquela capa que eu mostrei. Essas incisões têm que ser verticais, ou seja, nesse sentido, para expandir no calibre. Lembrando que a direção da expansão é sempre perpendicular à direção do corte. Ou seja, se eu vou privilegiar calibre, eu vou fazer incisões verticais para calibre. Estou privilegiando o calibre. Em algumas situações, eu posso privilegiar o tamanho. As incisões são horizontais. Verticais para calibre e horizontais para tamanho. Então, após essa abertura com as incisões de relaxamento, eu vou ter um novo calibre de pênis que permitirá o implante de uma prótese maleável mais calibrosa. E se for uma inflável, ela também tem espaço para inflar. Porque lembre, a prótese inflável ela entra murcha dentro do pênis. Ela é mais fácil de ser inserida que a maleável, porque a maleável não entra murcha. Mesmo a maleável mais fina, é mais difícil de implantar que uma inflável que entra murcha. Agora, se ela entra murcha e não tem espaço para o cilindro expandir, eu estou exemplificando a minha mão aqui. Minha mão não tem espaço, não deixa expandir. Você não consegue bombear porque a fibrose está resistindo, não está deixando expandir. Então, seja no implante maleável, seja no implante inflável, para se obter a melhor funcionalidade, precisa tratar as fibroses para colocar de preferência o cilindro mais calibroso, o maleável, e se for o inflável, ter espaço para o cilindro inflar dentro do pênis. Assim, você terá a melhor funcionalidade e o melhor calibre. Não só o tamanho, quanto o calibre, eles variam do mais fino, um mais intermediário, um 13 e hoje temos o 14 também disponível. Então você tem uma possibilidade de escolha para cada pênis em relação ao calibre, em relação ao tipo de liga metálica, que para um pênis mais longo é melhor uma liga mais resistente, para um pênis mais curto é melhor uma liga mais dócil e de preferência uma liga que também seja resistente para não quebrar. Então essa escolha vai pelos diferentes calibres e diferentes tipos de ligas e diferentes tipos de anatomia de pênis, onde um modelo vai ser melhor que outro modelo para cada paciente. Então, sempre considerar que o implante, por ter uma divisória, esse septo que divide o corpo cavernoso em direito e esquerdo, sempre o implante é feito aos pares, um em cada lado do septo. Se é 14 milímetros, se eu implanto duas, que sempre é o par, faz 28 milímetros. Existe um aspecto biomecânica, isso é física, é parte mecânica de um cilindro. Quanto maior é o cilindro, mais calibroso ele tem que ser para oferecer melhor firmeza vertical. Isso, fisiologicamente, num pênis sem implante. Mas com implante também. Se você tem um pênis mais longo e mais calibroso, necessariamente precisa colocar um implante mais calibroso. Senão, não vai ter boa firmeza vertical. Então, esses aspectos biomecânicos, de física, de engenharia, devem ser associados ao tratamento, o conceito médico, para a escolha do melhor cilindro para cada anatomia de cada paciente. E isso vai oferecer o melhor resultado funcional e o estético vem junto. Falando sobre a reconstrução peniana, que é considerar o tamanho e calibre conjuntamente,
para oferecer a melhor capacidade de receber um cilindro de maior tamanho e maior calibre dentro do pênis. A reconstrução vai permitir colocar um implante mais adequado para cada paciente. E conhecendo biomecanicamente cada cilindro e cada liga metálica, vai ter ligas mais bem indicadas para pênis mais longo e mais calibrosos e ligas melhor indicadas para pênis mais fino e de menor calibre. Tudo visando não só a funcionalidade, como também a facilidade de ocultação de uma cueca mais justa. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.